Uma das maneiras que nós utilizamos para quantificar o calor, né, a energia na forma de calor, é utilizando uma equação onde nós relacionamos a quantidade de calor com a massa e a variação de temperatura. Então, essa expressão aqui, Q igual a mc delta T, vocês aprenderam lá no colegial. Nós vamos deduzir essa equação em Físico-Química 1. Vamos mostrar passo a passo por que essa equação existe. Na verdade, ela é uma equação mais simplificada. Nós veremos a equação completa, né, onde a gente vai ver a variação de calor como uma variação da temperatura, né? Mas isso quando vocês forem introduzidos ao cálculo integral, né? Diferencial e integral. Nós vamos conseguir fazer a dedução dessa equação. Mas agora, só para a gente dar uma olhada e relembrar um pouquinho lá do colegial, calor, né, vai estar associado à massa e à temperatura. E cada material vai ter o quê? Uma capacidade calorífica específica, tá? Então, pessoal, este CS aqui é, na verdade, o que a gente chama de calor específico de cada substância, né? Isso é interessante por quê? Porque para cada material, se a gente olhar o C, a gente consegue saber se esse material ele vai absorver muito calor ou pouco calor, tá certo? Então, usando essa equação, vocês conseguem determinar a quantidade de calor para cada porção de material, para cada quantidade de material, né, que está envolvida ali no processo. Vamos imaginar se vocês tiverem 1 litro d'água, 1 quilo d'água, 1 quilo de ferro, 1 quilo de alumínio, e vocês querem saber o quanto de calor, né, ele consegue manter, ele consegue absorver, é só vocês usarem essa expressão aqui, né, fazendo uma variação da temperatura. Muito simples, né, isso aqui, nenhuma novidade. Mas olha que interessante, a gente costuma dizer, né, que a substância ela tem uma habilidade intrínseca. Pessoal, o que é habilidade intrínseca? É uma habilidade que ela tem por existir, tá certo? Então, por exemplo, o chumbo, o ouro, a prata ou qualquer outro, o etanol, o vidro, o granito, a areia, cada um desses compostos, cada um desses materiais, cada um desses elementos, eles têm uma propriedade que é inerente à sua composição, à sua característica. Então, nós chamamos isso de habilidade para absorver o calor, que vai refletir na capacidade, né, calorífica específica, né, de cada uma dessas elementos, substâncias, tá certo? Então, como que a gente calcula isso? Bom, existem várias maneiras, mas a gente tem uma tabela que resume muito bem isso. Vamos pegar, por exemplo, aqui, olha, vamos pegar aqui o cobre, olha, 0,38. Vamos comparar ele com a água, 4,18. Aliás, a água é a maior dessa lista. Vamos pegar a areia, né? Olha aqui, ó, 0,84. Então, pessoal, se vocês tiverem um balde d'água e tiver acontecendo um fogo, ou vocês quiserem amenizar o calor, né, de uma determinada, vocês quiserem fazer com que haja o resfriamento ou a transferência de calor de uma determinada material ou de uma determinada situação, vocês utilizem água e não areia, né? Porque a água vai ter capacidade de absorver esse calor melhor do que a areia, né? Haja vista que o C aqui, né, é em joules por grama. Então, 1 grama de água vai conseguir reter mais calor do que 1 grama de areia. Então, pessoal, a capacidade calorífica de cada um dos compostos, de cada um dos elementos, materiais, ela é uma medida intrínseca para cada um do sistema. Sabendo essa capacidade calorífica, a gente volta aqui na nossa equação, coloca o valor da capacidade aqui, né, de calor específico, e a gente faz o quê? E utiliza agora a variação de temperatura, quanto que mudou de um para outro, né? Pessoal, olha que interessante. Por que que eu tenho calor aqui e eu não tenho, e eu tenho ΔT aqui, eu não tenho ΔQ? Uma pergunta muito interessante. Nós vamos responder essa pergunta com um pouco mais de calma e um pouco de cálculo também. Mas a gente não tem ΔQ, por quê? Porque, na verdade, o calor é uma quantidade medida, né? Ele é uma quantidade medida pela variação da temperatura. Então, a gente costuma dizer que vai ser, sei lá, 30 joules, né, de variação, de 30 joules, por exemplo, de
de calor, né, por exemplo, se você tiver uma variação aqui X para a temperatura. Isso não é interessante? Isso é muito interessante. Quer dizer que a quantidade única de calor você pode calcular obtendo o quê? Variação da temperatura. Olha que bacana. Se você quiser, por exemplo, calcular agora o CS para um material, qual que seria a lógica disso no laboratório? Bom, eu faria da seguinte maneira. Eu pegaria, variaria a temperatura de uma certa massa conhecida aqui, né, do material, e construiria um gráfico, né, onde eu vou fazer o quê? Medindo, determinando o calor versus o ΔT. E aí você consegue calcular pelo coeficiente da curva o CS. Olha que bacana, né? Então a gente já consegue hoje no laboratório fazer as medidas. E é assim que é feito, viu, pessoal, para a maioria dos materiais. Claro que nós temos equipamentos, calorímetros, né, bombas caloríficas, específicas para esse tipo de situação, para a gente conseguir medir isso no laboratório. Mas lembrando você que nós conseguimos então quantificar a energia. E numa reação química? Ah, agora então quer dizer que se nós determinarmos a quantidade de calor de uma reação química, a gente sabendo desses parâmetros, né, dos compostos envolvidos, a gente consegue, por exemplo, conhecendo o calor específico da água, né, ou conhecendo bem os reagentes, a gente consegue então saber o quanto de calor cada reação química pode liberar ou não. A resposta é sim. Numa condição bem específica, a pressão constante. Vou mostrar para vocês que a gente pode determinar e a gente pode introduzir uma nova função de estado, um novo parâmetro termodinâmico que a gente chama de entalpia. Nós vamos ver isso num vídeo específico, onde eu vou falar para vocês sobre a entalpia envolvendo as reações químicas.